Em menos de 48 horas, as cidades da Rússia ficaram às escuras. Na sexta-feira, 10 de outubro, Putin cometeu mais um grande erro de cálculo. E agora, 500 mil russos estão pagando o preço. Ele ordenou um ataque massivo contra a infraestrutura energética da Ucrânia. Mas o presidente Zelensky já havia alertado. Se a Rússia atacasse cidades ucranianas, a própria Moscou enfrentaria escuridão. Esse aviso tornou-se realidade. A resposta da Ucrânia foi imediata e precisa. Em poucas horas, 500 mil de russos ficaram sem energia elétrica enquanto o inverno se aproximava. E não parou por aí. Drones ucranianos voaram profundamente em território russo, a quase 1000 milhas de distância, atingindo uma das maiores refinarias do país. Uma instalação que Putin acreditava estar fora do alcance da Ucrânia. As redes elétricas falharam. Refinarias queimaram e milhões assistiram seu país mergulhar no silêncio. A causa não foi um acidente, foi precisão. A Ucrânia fez o que Moscou considerava impossível, levou a guerra ao coração do território russo. Moscou chamou os ataques de terrorismo, Kiev os chamou de consequências. E foi assim que tudo começou. Por volta das 2h15 da madrugada, explosões iluminaram os céus de Kiev. Prédios de apartamentos tremeram, elevadores pararam entre andares. Hospitais passaram a usar energia de emergência. Bombeiros correram por ruas iluminadas apenas pelo brilho vermelho das sirenes de alerta. Famílias se amontoaram na escuridão, ouvindo o zumbido grave dos geradores enquanto o transporte público parava e as redes de comunicação oscilavam. A cidade prendeu a respiração sob o som incessante de impactos distantes. Autoridades confirmaram mais tarde que centenas de drones e dezenas de mísseis foram lançados. Um ataque projetado não para a vitória, mas para causar medo. Mas essa era apenas metade da história. Quando você provoca uma nação de espinha endurecida, deve esperar uma resposta. E a resposta da Ucrânia não foi caos, foi precisão. Foi uma mensagem escrita em fogo e silêncio. Nenhum lugar dentro da Rússia seria mais considerado seguro. Em poucas horas, unidades ucranianas, inteligência, operações especiais e divisões de drones executaram um contra-ataque planejado em segredo por semanas. Às 4h30 da manhã, drones de longo alcance cruzaram o espaço aéreo russo. Seus alvos não eram soldados ou trincheiras da linha de frente, mas as artérias que alimentavam o esforço de guerra russo. Subestações elétricas, refinarias e depósitos de combustível. Explosões ecoaram pela região de Belgorod, enquanto usinas de energia foram desligadas. Transformadores queimaram brilhantemente contra a noite. Distritos inteiros caíram em apagão. 500 mil de russos de repente se viram em silêncio, presos em elevadores, parados em ruas escuras, procurando velas e explicações. Autoridades culparam falhas técnicas. A televisão estatal chamou de destroços caindo, mas todos sabiam que essa escuridão viera da Ucrânia. Com a aproximação do amanhecer, os ataques se intensificaram. Em Donetsk, um drone ucraniano atingiu uma fábrica que produzia drones de combate e munições. A explosão rasgou o complexo industrial, enviando destroços ao ar. O incêndio que se seguiu durou horas. A mídia russa lutava para explicar como algo tão distante da frente poderia queimar tão facilmente. Então, veio a mensagem mais distante e devastadora. Às 8 da manhã, surgiram relatos de Bashkortostan. A refinaria Bashneft UNPZ, uma das maiores instalações de combustível da Rússia, estava em chamas. A mais de 1000 quilômetros da fronteira ucraniana, um dos pilares da rede energética russa foi atingido por drones ucranianos de longo alcance. A fumaça cobriu o horizonte. As operações foram interrompidas. Oleodutos que abasteciam o exército russo foram paralisados. O choque chegou a Moscou antes que as chamas fossem apagadas. A aposta de Putin de que a Ucrânia poderia ser aterrorizada até a submissão saiu espetacularmente pela culatra. Para cada apagão ucraniano, uma cidade russa agora perdia sua própria luz. Para cada usina bombardeada em Kiev, uma refinaria queimava dentro da Rússia. A psicologia da guerra mudou da noite para o dia. A Rússia tentou fazer do inverno seu aliado. A Ucrânia transformou esse mesmo inverno em uma arma. Em Belgorod, Kursk e Bashkortostan, autoridades locais relataram apagões intermitentes e falhas de energia. Hospitais dependiam de energia reserva. Os preços dos combustíveis subiram à medida que as rotas de suprimento vacilavam. E, durante tudo isso, uma pergunta sussurrava pela Rússia.
Se a Ucrânia pode fazer isso agora, o que fará em seguida? Enquanto Moscou transmitia negações e desculpas, o contraste entre os dois líderes não poderia ser mais claro. Putin ameaçava, Zelensky entregava. Putin espalhava medo, Zelensky espalhava consequências. Os ataques da Ucrânia não foram atos aleatórios de vingança. Foram projetados para expor as vulnerabilidades de uma máquina de guerra que havia se excedido. Cada refinaria, subestação e fábrica atingida foi escolhida com propósito. Cada alvo foi atingido com precisão, forçando Moscou a repensar sua ideia de segurança. Na manhã de 11 de outubro, o impacto era inegável. Fumaça preta ainda pairava sobre Ufa. Linhas de energia crepitavam em Belgorod. E em Moscou, luzes piscavam em bairros residenciais não acostumados ao medo. O Kremlin pediu calma. Apresentadores de propaganda zombaram dos relatos, mas nada podia disfarçar a verdade. A guerra havia chegado em casa. Nesse conflito, a tecnologia substituiu a distância e a resiliência substituiu o medo. A Ucrânia, antes vista como o azarão, agora ditava o ritmo da escalada. E nesse ritmo havia uma mensagem que ninguém no Kremlin podia ignorar. A Ucrânia não estava mais apenas se defendendo, estava definindo os termos da própria guerra. Quando a noite caiu em 11 de outubro, o zumbido dos geradores preencheu o silêncio mais uma vez. Desta vez, não em Kiev, mas em cidades russas. Na manhã seguinte, imagens começaram a se espalhar online. Russos filmavam ruas escuras de suas varandas com apenas o brilho fraco de lâmpadas de emergência visível. Supermercados fecharam suas portas. Postos de combustível secaram. Sistemas ferroviários desaceleraram. Em Belgorod, trabalhadores municipais usavam lanternas para navegar por túneis onde bombas de água haviam falhado. Em Kursk, moradores faziam filas por água engarrafada após a queda de pressão no sistema da cidade. Em Ufa, equipes de emergência lutavam para conter incêndios que ainda ardiam ao redor do complexo da refinaria. Os próprios cidadãos russos que assistiam à guerra de longe agora sentiam seu peso diretamente. A fronteira entre o campo de batalha e a pátria havia se dissolvido. Nas redes de informação da Rússia, pânico e censura colidiam. Algumas emissoras locais tentaram relatar os apagões, mas suas postagens desapareciam em minutos. O Ministério da Energia afirmava que tudo estava sob controle. No entanto, nos bastidores, relatórios internos pintavam um quadro diferente. Subestações sobrecarregadas, equipes de reparo trabalhando sem parar e governadores regionais pedindo ajuda a Moscou. O governo russo ordenou reparos silenciosos, tentando esconder os danos. Mas o silêncio não pode esconder o cheiro de combustível queimando. Não pode esconder o frio de casa sem aquecimento. Enquanto isso, em Kiev, a Ucrânia não se vangloriava, não celebrava, simplesmente observava. O silêncio do governo ucraniano era sua própria forma de mensagem. Um silêncio que falava de confiança. Em 12 de outubro, analistas ao redor do mundo falavam sobre a mudança na dinâmica. A capacidade de ataque da Ucrânia havia se expandido muito além do que Moscou esperava. Os ataques não eram simbólicos, eram sistemáticos. Linhas de energia perto da fronteira russo-ucraniana permaneciam instáveis. Depósitos militares relatavam escassez de combustível. Até a indústria de defesa começou a sentir a interrupção. Reconhecimento aéreo mostrava caminhões de reparo alinhados em várias instalações danificadas, evidência de que a rede logística da Rússia estava sobrecarregada. Na Europa, a reação foi contida, mas firme. Governos reafirmaram o apoio à defesa da Ucrânia, reconhecendo que a capacidade de Kiev de contra-atacar não era apenas retaliação, era dissuasão. Cada ataque preciso enfraquecia a postura estratégica da Rússia dentro de seu próprio território. No entanto, a tensão política crescia. Prefeitos, governadores e chefes regionais eram questionados sobre por que seus territórios não tinham proteção. Ministros da energia eram pressionados a restaurar o fornecimento. Agências de segurança exigiam respostas sobre como drones viajaram centenas de quilômetros sem serem detectados. A resposta do Kremlin foi previsível: maior controle, censura mais dura e novas promessas de retaliação. No entanto, o simples fato de que a conversa havia mudado de vitória para reparo revelava a nova realidade. Pela primeira vez na guerra, a Rússia estava reagindo aos movimentos da Ucrânia, e não o contrário.
Às 10 horas da manhã de 12 de outubro, o Ministério da Defesa de Moscou realizou uma reunião de emergência. Fotos de satélite mostravam danos a depósitos de combustível, subestações elétricas e o complexo da refinaria Bashneft. Assessores recomendaram realocar unidades de defesa aérea de territórios ocupados de volta à Rússia para proteger centros industriais importantes. Fazer isso, no entanto, significava expor suas tropas na linha de frente. Essa era a vitória estratégica da Ucrânia. Não destruição, mas interrupção. Cada ataque de drone forçava um cálculo. Cada apagão criava hesitação. Cada refinaria danificada significava atrasos nos comboios de suprimento que alimentavam as forças russas no leste da Ucrânia. Em 13 de outubro, os horários de trem foram interrompidos à medida que as entregas de combustível diminuíam. Linhas de carga transportando suprimentos militares pararam. A reação em cadeia estava em andamento. Em Belgorod, equipes de restauração de energia trabalhavam sem descanso. No entanto, mesmo enquanto substituíam cabos danificados, novas explosões ecoavam ao longe. Drones ucranianos haviam atacado novamente. Não em grande escala, não caóticos, apenas o suficiente para lembrar a Rússia que qualquer tentativa de normalidade poderia ser desfeita em segundos. Essa não era a Ucrânia de 2022. Era uma nação que transformara tecnologia, inteligência e precisão em suas maiores armas. Relatórios posteriores confirmaram que todos os drones usados nessas operações foram construídos na Ucrânia, um sinal de que a indústria de defesa doméstica do país havia evoluído rapidamente, apesar dos bombardeios constantes. Os ataques eram autossuficientes, independentes e táticos. Em 14 de outubro, a situação em partes do oeste da Rússia permanecia instável. Apagões intermitentes continuavam. Os preços do petróleo oscilavam à medida que os mercados reagiam às perdas nas refinarias. Compras de pânico se espalharam brevemente por várias cidades antes que as autoridades interviessem. Moscou chamou os ataques de terrorismo. Kiev os chamou de consequências. Em 15 de outubro, Zelensky discursou no parlamento ucraniano. Seu tom era firme, não triunfante. Não buscamos escuridão para os outros, disse ele. Buscamos luz para nosso povo. Mas aqueles que trazem morte às nossas casas devem entender que o fogo encontrará seu caminho de volta. A declaração circulou globalmente. Analistas a chamaram de uma linha definidora na guerra moderna. Uma declaração de responsabilidade respaldada por ação. Em Moscou, o silêncio que se seguiu foi pesado. Em 16 de outubro, a rede elétrica da Rússia havia se recuperado em grande parte, mas sua ilusão de controle não. Engenheiros trabalhavam sem parar, remendando cabos, redirecionando energia e reiniciando sistemas. No entanto, mesmo quando as luzes voltavam a piscar, elas pareciam temporárias, frágeis, condicionais, porque agora todos na Rússia sabiam que o próximo apagão estava a apenas uma decisão de distância. A guerra entrou em uma nova fase, não definida por território, mas por controle. A Ucrânia mostrou que o domínio não é medido em terras capturadas, mas na capacidade de ditar resultados. E quando o sol se pôs em 17 de outubro, as luzes de Moscou ainda brilhavam, mas não com certeza. As pessoas olhavam para o céu, inquietas, cientes de que, em algum lugar distante, um drone poderia já estar a caminho. A guerra que a Rússia começou para controlar a Ucrânia finalmente voltou suas luzes para dentro. E enquanto a Ucrânia observava das bordas escuras de suas próprias cidades, uma verdade ficou clara.